Danny, is this the end? Bem-vindo ao Watchmode Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para as 20 principais teorias mais sombrias de filmes. We're going into attic mode, folks. Keep your accessories with you at all times. My chocolate! My beautiful chocolate! 10,000 years will give you such a crick in the neck! Nessa lista, analisamos as teorias de filmes mais sombrias e estranhas da internet e as classificamos com base em quão bem cada uma delas funciona, por mais distorcidas que elas possam ser. Você tem alguma teoria bizarra de algum filme? Conta aqui nos comentários. Número 20. Rose imaginou Jack para lidar com a sua depressão. Titanic. Flying! Existem muitas teorias circulando na internet sobre Titanic, mas nenhuma é tão sombria quanto a teoria de que Rose imaginou Jack para lidar com a sua depressão. Afinal, a primeira vez que Jack e Rose se conheceram, ela estava profundamente infeliz com a sua vida. Stay back! Don't come any closer! Talvez ela tenha imaginado esse homem lindo e charmoso para lidar com a sua infelicidade e o seu noivo abusivo. Isso também explicaria por que não há registros de Jack. Ele simplesmente não existe. We never found anything on Jack. There's no record of him at all. No, there wouldn't be, would there? And I've never spoken of him until now. Algumas pessoas também acreditam que Jack é um viajante do tempo do futuro. E embora possa fazer algum sentido, não é tão sombrio quanto uma mulher deprimida imagina um homem encantador para salvá-la de si mesmo. I don't know the steps! Neither do I. Just go with it. Número 19. Kevin McAllister cresce para ser Jigsaw. Franquia Esqueceram de Mim, franquia Jogos Mortais. Seen thing that was going to happen before, it's the other way around. Isn't that right, Mr. Home Invader? Como todo mundo sabe, os dois primeiros filmes Esqueceram de Mim dizem respeito a Kevin armando armadilhas contra alguns bandidos estúpidos. Mas ele não parece se divertir um pouco demais em torturar e causar dor extrema a esses caras. De acordo com alguns, Kevin nunca cresceu fora da sua necessidade de criar armadilhas elaboradas e sádicas. Mudou seu nome para John Kramer, talvez depois de cumprir uma pena por algum tempo, e mais tarde se tornou Jigsaw para satisfazer as suas necessidades psicóticas de torturar as pessoas. Tá, a linha do tempo realmente não bate, já que Kevin tem 8 anos em 1990, enquanto Jigsaw está na casa dos 50 no início dos anos 2000. Mas ignore esse That I'm fato. Jigsaw. That Kevin McAllister grew up to be Jigsaw from Saw. And that's how he I never learned. heard that one, Yeah, no. yeah, I've heard that one. Número 18. Os caças-fantasmas morreram quando atravessaram os fluxos. Os caças-fantasmas 1 e 2. There's something very important I forgot to tell you. What? Don't cross the streams. Ficou muito claro, por Egon, que cruzar os fluxos de prótons é catastrófico. No entanto, no final do filme, os caças-fantasmas cruzam intencionalmente os seus fluxos para destruir o portão dimensional. Alguns fãs acreditam que os caças-fantasmas morreram e que os caças-fantasmas 2 se passam no purgatório. Try to imagine all life as you know it stopping instantaneously and every molecule in your body exploding at the speed of light. Isso explicaria a repetição do enredo do primeiro filme, a má reputação dos caças-fantasmas e por que ninguém mais acredita no sobrenatural, apesar dos eventos do primeiro filme. Excuse me, Egon. You said crossing the streams was bad. Cross the streams. You're gonna endanger us. You're gonna endanger our client. Finalmente, Caça-Fantasmas 2 termina com um refrão de Auld Lang Syne, uma música frequentemente cantada em funerais, e uma pintura dos celestiais caça-fantasmas. Ambos podem significar que os caça-fantasmas estão finalmente seguindo em frente, tendo completado a sua missão no purgatório. Sorry, folks. Excuse me. Ghostbusters. Número 17. O Coringa é um ex-soldado desapontado, o Cavaleiro das Trevas. I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. Esse não é apenas sombrio, mas também é triste e assustador. De acordo com uma teoria popular, o Coringa é um veterano de guerra que ficou psicótico. Existem inúmeras características no seu personagem que parecem apoiar isso, incluindo seu conhecimento de armas, as suas habilidades físicas de luta, o seu know-how tático e a sua capacidade de realizar perfeitamente o ritual fúnebre. Algumas das suas citações também sugerem experiência militar, incluindo Never start with the head. The victim gets all fuzzy. e ressentimento, como If tomorrow I tell the press that like a gangbanger will get shot, or a truckload of soldiers will be blowing up, nobody panics. o Coringa é claramente psicótico, mas também pode ser um cara muito magoado e traumatizado. See, I'm not a monster. I'm just ahead of the curve. Número 16. Donnie morreu no Vietnã, o Grande Lebowski. We're talking about unchecked aggression here.
My rug. Forget it, Donnie. You're out of your element. Um dos aspectos mais populares de O Grande Lebowski é o relacionamento amigável, mas odioso entre Walter e Donnie. No entanto, alguns fãs acreditam que Donnie realmente não existe. Assim, Donnie é na verdade um velho amigo de Walter que morreu lutando ao lado dele no Vietnã. A razão pela qual Walter está sempre dizendo a Donnie para calar a boca é porque ele sabe que Donnie não é real e está tentando entender a realidade. Isso também explica por que as pessoas mal se dirigem a Donnie. Quando os nihilistas atacam Walter, ele se lembra do seu tempo no Vietnã e confronta a memória da morte de Donnie, permitindo que ele libere a sua culpa e a memória de Donnie, representada pelo ataque cardíaco dele. Call the medics, dude. Número 15. A maleta contém a alma de Marcellus Wallace, Pulp Fiction. A maleta misteriosa é um exemplo clássico de um MacGuffin. Ele conduz o enredo, mas entendê-lo é, no fim das contas, inconsequente. As teorias são várias, mas algumas chegaram ao ponto de sugerir que ele contém a própria alma de Marcellus Wallace. De acordo com a teoria, o diabo tirou a alma de Marcellus da nuca, daí o estranho band-aid no pescoço. O código da pasta também é 666, sugerindo o acordo de Marcellus com o diabo. Outra coisa a se notar é o brilho laranja que pisca na morte de Brett, o que talvez seja indicativo da sua alma deixando seu corpo. O laranja é a cor de nossas almas e a de Marcellus está dentro dessa maleta? And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Número 14. Aladdin se passa em um futuro distópico. Aladdin. First, that fez and vest combo is much too 3rd century. These patches, what are we trying to say? Beggar? No. Alguns fãs da Disney aparentemente têm uma queda pelo pós-apocalipse. Segundo eles, carros se passam em um futuro distante onde os humanos foram extintos, e Aladdin se passa daqui a milhares de anos em uma realidade social distópica. E por quê? Bom, o gênio afirma que a roupa de Aladdin é tão século III e ele faz várias imitações de celebridades modernas como Jack Nicholson, indicando que ele estava entre os séculos III e XX. Alright, Sparky, here's the deal. If you want to court the little lady, you gotta be a straight shooter, do you got it? What? Tell her the truth. Mas ele também afirma que está preso há 10 mil anos, o que significa que Aladdin pode ocorrer por volta do ano 12.000, quando a humanidade foi arruinada por uma catástrofe que dizimou a tecnologia e os estilos de vida modernos. 10,000 years will give you such a crick in the neck. Número 13. A totalidade de Grease é a fantasia da morte de Sandy. Grease. Danny, is this the end? Uma fantasia de morte encantadora, nostálgica, musical ou elaborada? Você decide. Porque você secretamente conhece cada palavra de Summer Nights. Mas e se ele não fez isso? De acordo com a teoria, Sandy se afogou e o filme inteiro é uma fantasia de desejos que o cérebro de Sandy reproduz enquanto ela morre. Isso certamente ajuda a explicar o final estranho em que Danny e Sandy voam para longe do carro, o que pode ser interpretado como a ascensão final de Sandy à vida após a morte. Para aqueles que sempre se perguntaram qual era o problema com aquela cena, tá aí uma explicação possível, mas não muito feliz. I've just had the best summer of my life and now I have to go away. It isn't fair. Número 12. Está tudo na cabeça de Bond. Spectro. James Bond encontra um adversário digno e antigo em Spectro. Depois de ser direcionado para a base de Blofeld, ele tortura Bond com uma broca cerebral. Bond então escapa com a ajuda de uma Madeleine perfeitamente cronometrada, derrota Blofeld e destrói a sua base em um estilo de videogame. Será? Talvez a fuga ridícula e o que vem depois sejam simplesmente visões que Bond tem enquanto morre com o exercício cerebral de Blofeld. Essa teoria se baseia fortemente no brilhante Brasil de Terry Gilliam, onde o personagem torturado vislumbra o seu resgate e atos de heroísmo. Então, isso significa que o resto da série são as aventuras de James Bond na vida após a morte? Doesn't time fly? Número 11. Josh matou Heather e Mike, Bruxa de Blair. Josh? Josh! O final de Bruxa de Blair já é sombrio, mas essa teoria torna tudo mais sombrio. No meio do filme, Josh desaparece e Heather descobre um pacote de gravetos contendo roupas e dentes ensanguentados. No entanto, o corpo de Josh nunca é encontrado e Heather e Mike continuam a ouvi-lo gritar, indicando que ele ainda está vivo. No final do filme, Heather e Mike são aparentemente mortos pela Bruxa de Blair. No entanto, poderia muito bem ter sido Josh que assassinou os alunos, seja por possessão ou por sua própria vontade.
A falta de respostas é o que torna esse filme tão divisivo, convidando a esse tipo de interpretação sombria. Número 10. Michael se torna Travis Bickle, o franco-atirador e taxi driver. Now we got ourselves a game. You and me. You and me. Now we got ourselves a real game. Robert De Niro interpretou dois dos personagens mais icônicos do cinema dos anos 70. Mike Vronsky, um veterano da Pensilvânia lidando com as suas consequências e de seus amigos depois da Guerra do Vietnã, e o motorista de táxi desequilibrado Travis Bickle, outro veterano do Vietnã. Honorable discharge, May 1973. Were you in the Army? Marines. Enquanto o Vietnã era obviamente um assunto atual para os filmes dos anos 70, a relação entre esses dois personagens poderia ser muito mais profunda. O franco-atirador termina em 75, quando Mike enterra o seu amigo Nick. Taxi Driver acontece no ano seguinte, com o perturbado Travis sem conseguir dormir. Talvez Mike tenha mudado de nome e se mudado para Nova York em uma tentativa fútil de se livrar da sua antiga vida e demônios internos. You talking to me? You talking to me? Número 9. Peter Pan é o anjo da morte. Peter Pan. Oh, Peter! I knew you'd come back. Existem inúmeras teorias sobre Peter Pan da Disney, e muitas delas se resumem a Peter Pan ser um ceifador infantil e a Terra do Nunca ser a vida após a morte. Uma teoria é que Wendy morre de leucemia e Peter a guia para a vida após a morte, também conhecido como a Terra do Nunca, onde muitos dos conhecidos de Wendy na vida real são exageradamente caricaturados. Outra teoria é que Wendy, John e Michael morreram, foram transportados para a vida após a morte por Peter e encontraram mais crianças mortas, também conhecidas como os garotos perdidos. Por que você acha que eles nunca crescem? Bom, se eles morreram na infância, literalmente não podem. I'm certainly proud of you, you blockheads. Número 8. Bruce Wayne morreu na explosão nuclear. O Cavaleiro das Trevas ressurge. What are you doing? I can get it out over the bay. Set it to fly out over the water that eject? No autopilot. Muitos fãs tiveram problemas com o Cavaleiro das Trevas ressurge, incluindo o final excessivamente dramático, que mostra Batman transportando uma bomba nuclear de Gotham. Enquanto muitos assumem legitimamente que Batman está morto, tendo se sacrificado por Gotham, Alfred mais tarde vê Bruce e Selina muito vivos enquanto estava de férias na Itália. Agora, quais são as chances disso? Algumas pessoas acreditam que foi simplesmente uma invenção da imaginação de Alfred. Bruce realmente morreu na explosão nuclear e Alfred viajou para Florença para aliviar a sua tristeza. Ele então decide imaginar o casal feliz e finalmente deixa de lado a sua dor, feliz com a ideia de que Bruce está bem. Número 7. Toy Story 3 é sobre o Holocausto. Toy Story 3. Come to Papa! Todo mundo sabe que Toy Story 3 é o filme mais triste de todos os tempos, mas essa teoria é aparentemente impossível, o que torna ainda mais triste. Para começar, os brinquedos são deixados para trás, semelhante ao povo judeu na Alemanha durante o Terceiro Reich. Eles então discutem o que aconteceu e o que fazer em uma cena muito parecida com o pianista, e Buzz sugere ir para o sótão, como Anne Frank. We're going in attic mode, folks. Keep your accessories with you at all times. Eles são então transportados em uma caixa, como um trem, para uma creche cheia de brinquedos indesejados, como um campo de concentração. Aqui eles são maltratados e eventualmente enviados para um incinerador. Não temos certeza se isso foi intencional ou não, mas os paralelos são de partir o coração. Número 6. Ferris Bueller é uma invenção da imaginação de Cameron, curtindo a vida doidado. Then I sort of watched myself from inside. I realized it was ridiculous. Being afraid. Falando em imaginação, há uma crença amplamente difundida de que os eventos de Curtindo a Vida Doidado ocorrem inteiramente dentro da cabeça de Cameron acamado. Ele remete que Ferris é uma representação simbólica do desejo de Cameron de ser mais confiante e ousado. Enquanto está deitado na cama, ele imagina o seu alter ego confiante andando em um carro chique, aconchegando-se com a sua namorada sexy e geralmente desfrutando de uma existência despreocupada. Também poderia ser o método meditativo que Cameron usa para afirmar mais controle sobre a sua vida, simbolizado pela destruição do carro do seu pai controlador. Who do you love? Who do you love? You love a car. Número 5. Totoro é o deus da morte. Meu vizinho Totoro.
Essa obra-prima de Miyazaki é sobre duas garotas que se mudam para uma casa velha depois que a sua mãe adoece, e então fazem amizade com uma entidade da floresta chamada Totoro. Mas quem ou o que é essa criatura? Poderia ser o deus da morte? Segundo a lenda, apenas pessoas que morreram ou estão perto da morte podem ver o deus da morte. E no começo do filme, as garotas veem duendes de fuligem, que dizem representar a morte iminente no folclore japonês. Como diz a teoria, Mei realmente se afoga na lagoa e Satsuki comete suicídio por tristeza. Elas então visitam póstumamente a sua mãe moribunda com a ajuda de Totoro e ela sente a sua presença. Número 4. Edna deu uma capa propositalmente para Síndrome, Os Incríveis. A cape and the boots. No capes. Edna estava tramando o tempo todo? Ela deixa dolorosamente claro que ela não dá capas a super-heróis, já que eles lutavam e morriam devido a elas. No entanto, a roupa de super-herói de Síndrome vem equipada com uma. Sim, é perfeitamente possível que Síndrome tenha projetado e criado o traje sozinho, mas ele pediu ajuda a Edna, sabendo que ela era criadora de trajes de super-heróis de primeira linha, e portanto poderia fazer um traje melhor do que ele. E Edna vestiu seu terno com uma capa, sabendo que isso atrapalharia os seus planos. Talvez ela até esperasse que ele ficasse preso em uma turbina jato, assim como a de Stratogale. No capes. Número 3. O ingrediente secreto de Willy Wonka, a fantástica fábrica de chocolate. My chocolate. My beautiful chocolate. Ao longo do filme, fica claro que Willy Wonka é um gênio dos doces, já que os seus doces têm um gosto muito melhor do que os dos seus concorrentes, talvez indicando o ingrediente secreto. E qual é o ingrediente secreto? Crianças, pelo menos de acordo com essa teoria. Wonka traz crianças para sua fábrica sob o disfarce de um tour, então monta na sua fábrica uma enorme armadilha mortal para capturar as crianças. Isso explicaria a sua atitude indiferente em relação à saúde e segurança das crianças. Don't just stand there, do something. Help. Please. E também explicaria os canos do tamanho humano e como o barco e o Wonka móvel não têm assentos vagos. Wonka sabia que os números diminuiriam porque ele tinha toda a intenção de usar essas crianças para os seus doces. Stop, don't come back. Número 2. Doc queria ser atropelado pelo DeLorean, de volta para o futuro. Doc! Marty, you made it! Yeah! Você já se perguntou por que o Doc estava no caminho do DeLorean? Bom, de acordo com essa teoria, ele não queria mais viver. Pouco antes de enviar o DeLorean de volta no tempo, Doc lamenta suas muitas falhas no passado, o que fala de motivação. Ele mesmo se sente um fracassado. Ele também está sendo caçado pelos líbios e talvez planeja tomar medidas severas antes deles. Na visão do doutor, é uma situação que todo mundo ganha. Ou a máquina do tempo é um sucesso e o seu trabalho é respeitado, ou ele morre e os seus problemas com o fracasso e os líbios morrem com ele. Nesse caso, ele pretendia levar Marty e Einstein com ele. Einstein! Hey, Einstein, where's the doc, boy? Antes de continuarmos, se você está gostando, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações. Tem vídeo novo todo dia. Número 1. Childs é realmente a coisa. A coisa. What do we do? Why don't we just wait here for a little while? Depois de explodir a estação e derrotar a coisa, MacReady e Childs compartilham uma garrafa de uísque enquanto congelam até a morte. É definitivamente um final deprimente, mas poderia ser ainda pior se Childs realmente for a coisa. Os fãs do filme apontam para inúmeras supostas evidências, como o fato de Childs estar vestindo um casaco diferente. Outros apontam para a falta de respiração visível de Childs. E talvez a mais popular é de que a garrafa está realmente cheia de gasolina e MacReady estava testando Childs, que sem querer provou que ele não era humano, resultando na risada desmoralizada de MacReady depois que Childs toma uma bebida. E aí, você concorda com essa lista? Confira esse outro clipe recente do Hotmode Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.